Boa tarde, alunos e família. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós falaremos sobre história em quadrinhos. Histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauros? E tiranossauros, que eram dinossauros que só comiam carne? Na história em quadrinhos que você vai ler, há dois tiranossauros diferentes. Eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Eu vou deixar para vocês lerem a historinha, tá? Lembrando que Horácio é um filhote de Tiranossauro Rex, que nasceu de um ovo abandonado ao sol. Mas ao contrário de seu irmão carnívoro, ele é vegetariano. Ele é muito meigo e muito romântico. Ele gosta de viver à procura de novos amigos e também à procura de sua mãe. Na história em quadrinhos, vocês irão observar a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a linguagem não verbal. Através dos quadrinhos, nós podemos perceber se a história acontece durante o dia ou se a história acontece durante a noite, através de alguns elementos que mostra. Por exemplo, aqui o céu está bem azul. Então significa que é durante o dia. Onde o quadrinho está mais escuro, então está mais de tardezinha. Os sentimentos também dos personagens podem ser expressos sem palavras, apenas pelas expressões fisionômicas, que é a expressão do rosto. Então, observe ao longo da história a linguagem verbal e a linguagem visual. Tecodonte ora mostra espanto e ora ele está nervoso, tentando convencer Horácio de algo que ele próprio não faz e que aí ele vai se dar conta durante a história. O autor que escreveu esta historinha que vocês acabaram de ler é o Maurício de Souza. Ele nasceu em 1935. É um dos mais famosos cartunistas brasileiros. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinhos. Interpretação do texto, atividade oral e escrita. Agora leiam a história juntos, depois numerem os quadrinhos na ordem que ela foi lida, tá? Então, histórias em quadrinho, aqui por primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui também vocês irão numerar na página 71. Número 2. Observe as imagens dos quadrinhos. Letra A. Em que lugar a história acontece? Então, o que vocês observaram? Onde acontece essa história? Letra B. Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia os fatos acontecem. Que pistas são essas? Então, o que vocês observaram para estar de acordo se acontece durante o dia ou durante a noite? Número 3. Escreva o nome dos dois personagens dessa história. Número 4. Nas unidades anteriores, vimos histórias em que a fala dos personagens eram iniciadas por travessão. Na história em quadrinhos que você leu, as falas estão dentro de balões. Nos quadrinhos a seguir, pinte de amarelo, quando o balão for a fala de Horácio. De azul, quando a fala for de Tecodonte. Número 5. Releia o quadrinho abaixo.
delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Copie no quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. Número 6. Agora releia outro quadrinho. Leia o que está escrito no balão em voz alta. O que essa expressão indica? Será que indica satisfação por ele ter comido toda a alface e achado fresquinha? É uma delícia, gostosa. Número 7. Observe Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Depois, pinte os quadrinhos que podem indicar o que a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. Então, aqui, será que provocou medo? Espanto? Ele ficou espantado em ouvir esta frase? Ele ficou com raiva? Na dúvida? Surpresa? Causou surpresa para ele? Ou causou alegria? Então, vocês irão pintar os quadrinhos que indicam, né, o que provocou. Número 8, na página 74. Tecodonte parece exagerar na forma como chama a atenção de Horácio. Escolha uma expressão usada pelo personagem que mostra esse exagero e explique por que é exagerada. Número 9, letra B. Por que Tecodonte exagerou tanto? Será que é porque ele queria convencer o Horácio, né? Número 9. Releia estas falas. Ah, tá, Tecodonte. Tá bem, tá na hora do meu almoço. Mas não dá, né, Horácio? Marque a alternativa adequada. Os termos destacados são mais utilizados na escrita, na língua falada. Então, na língua escrita ou na língua falada? Será que na língua escrita, se eu for fazer uma produção de texto, fica correto se eu colocar tá, né, a, vá, né? Então, é um vício de linguagem, tá? Então, eles são mais utilizados na língua escrita ou na língua falada. Letra B. Justifique sua resposta à letra A. Aqui nós vamos pular esse exercício. Número 10. Releia o quadrinho 8. Copie dos balões de fala de Horácio as palavras que indicam que ele comeu os talinhos de alface que sobraram. Número 11. No quadrinho abaixo não há falas. Observe Horácio e Tecodonte para entender o que aconteceu. Então, olhem as expressões faciais dos dois personagens. Escreva a letra H para o que Horácio está expressando. E T para Tecodonte. Surpresa, vergonha, indignação, susto, irritação, constrangimento. Aqui vocês irão colocar no quadrinho, por exemplo, surpresa. Será que é o Tecodonte ou será que é Horácio? Ah, o Tecodonte. Então, vocês irão colocar a letrinha T. Indignação. Quem ficou indignado? Indignação. Horácio ou Tecodonte? Então, Horácio, vocês irão colocar a letrinha H e assim nos demais quadrinhos. Letra B. Observe o que você assinalou para cada personagem na questão A e complete as frases. Horácio ficou assim porque... Tecodonte ficou assim porque... Número 12. Releia o último quadrinho e responda no caderno. Letra A. O que Tecodonte quis dizer? Letra B. Provavelmente Horácio sabia que Tecodonte não comeria as cascas. Por que então fez a pergunta? Mas não dá, né, Horácio?
E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? Número 13. Conversem e respondam. Qual foi o assunto da história entre os dois personagens? Então, este daqui é número 12, vocês irão fazer no caderno.